Mahabharata, resumo, parte 10.3, Bhagavad Gita, parte 3, capítulo 7. Vijnana Yoga, discernimento espiritual. Krishna, o Verbo Divino, continua: escuta as minhas palavras, ó Arjuna, para saberes como verdadeiramente e sem dúvida me conhecerás, se fixares em mim a tua mente e em mim descansares o teu coração. Eu te instruirei na sabedoria maravilhosa dos homens e dos deuses, sem reserva nem restrição. Aprendendo estes ensinos, adquirirás o saber perfeito e saberás tudo o que pode ser sabido por um homem. Poucos são os homens que, no meio dos milhares da raça, têm suficiente discernimento para desejar chegar à perfeição. E destes poucos, tão raros são os que a procuram com sucesso, que se acha apenas, cá e lá, alguém que me conhece em minha natureza essencial. Em minha natureza, há 8 formas elementais conhecidas como terra, água, fogo, ar, éter, mente, razão e consciência individual. Mas além dessas formas da minha natureza material, possuo uma natureza espiritual superior e mais nobre. É o princípio que vivifica e sustenta o universo. Sabe que os elementos de que falei são a matriz de toda a criação. Eu, porém, sou a fonte de que toda a criação provém e a qual tudo volta. Eu sou o princípio da criação e da dissolução do universo. Acima de mim não há nada. Todos os objetos do universo dependem de mim e por mim são sustentados, assim como as pérolas dependem do fio que passa por elas todas, unindo-as e sustentando-as. Eu sou o líquido da água, eu sou a luz do sol e da lua. Eu sou a sílaba sagrada Om. Eu sou o cântico dos livros sagrados. Eu sou a harmonia dos sons que vibram no éter. Eu sou a virilidade dos homens. Eu sou o perfume da terra e o esplendor do fogo. Eu sou a vida de todos os vivos. Eu sou o yoga dos yogis, a santidade dos santos. Eu sou a semente eterna e imortal de todos os seres. Eu sou a sabedoria dos sábios, a razão dos racionais, a glória dos gloriosos, a nobreza dos nobres. Eu sou a força dos fortes, livres de toda avidez e paixão. Eu sou o amor puro em todos os seres, que não pode ser proibido por lei alguma. As 3 qualidades da minha natureza, a harmonia, a atividade e a inatividade, as quais também se manifestam como a luz da verdade, o desejo da paixão e as trevas da ignorância, em mim têm o princípio e estão em mim, mas eu não dependo delas. O mundo dos homens, achando-se sob o domínio da ilusão dessas 3 qualidades da natureza, não compreende que eu sou superior a elas e conservo-me intacto e imutável no meio dos inúmeros acontecimentos e mudanças. Essa ilusão é muito forte e tão denso é o seu véu que é difícil aos olhos humanos penetrá-lo. Só aqueles que a mim se dirigem e se deixam iluminar pela chama que está de trás da fumaça vencem a ilusão e chegam até mim. Malfeitores e tolos não me procuram, nem aqueles que nutrem pensamentos baixos, nem aqueles que veem no vasto espetáculo da natureza somente o jogo das forças, sem diretor, nem aqueles que extinguiram em si a centelha da vida espiritual e se tornaram plenamente materiais. Há 4 classes de gente que a mim se dirigem: os infelizes, os que investigam a verdade, os bondosos e os sábios. De todos eles, ó Arjuna, os sábios são os melhores, porque me reconhecem como o ser uno e incessantemente a mim dedicando a sua vida, amam-me sobretudo, e eu os amo com o mais intenso amor. Todos os que me adoram são bons e todos a mim chegarão. Mas o sábio que se me entrega todo, sujeitando-se em tudo à minha vontade, é como o meu próprio eu, repousando em mim, que sou o seu alvo final.
Depois de muitas vidas em que acumulou sabedoria, vem o sábio a mim e, realizando a sua união comigo, compreende que o homem perfeito é idêntico ao universo. Poucos há que chegaram a este grau de adiantamento. Os outros, por falta de conhecimento, impelidos a esta ou aquela deidade, com vários ritos e cerimônias, vão a outros deuses. Todos acham o que procuram, de acordo com a sua natureza. Há de saber, entretanto, ó Arjuna, que a verdade, apesar de ser desconhecida pelos fanáticos e intolerantes, é esta: que ainda que os homens adorem vários deuses e várias imagens e tenham diferentes concepções da deidade adorada e até pareçam as suas ideias ser contraditórias em si, toda a sua fé se inspira em mim. A sua fé em seus deuses e imagens não é senão o alvorecer da fé em mim. Adorando essas formas e concepções, eles querem adorar a mim sem o saberem. E em verdade te digo, eu aceito e recompenso essa fé e adoração, uma vez que seja honesta e conscienciosa. Esses homens fazem o melhor que podem, conforme o estado de seu desenvolvimento, e receberão os benefícios que procuram, conforme a sua fé. Todo benefício, porém, emana de mim. Tal é o meu amor, a minha razão e a minha justiça. Mas lembra-te, ó príncipe, que as recompensas desses desejos momentâneos, finitos, perecíveis, são igualmente de pouca duração. Os homens que adoram os deuses inferiores, as caricaturas e sombras imperfeitas da divindade, vão aos mundos de sombra, governados por esses deuses sombras. Mas aqueles que são sábios e capazes de me conhecer como sou, em tudo, vêm a mim, ao meu mundo de realidade, onde não há sombras, onde tudo é real, até mesmo a chama que faz a sombra desaparecer. Entre os homens há muitos que, faltando-lhe o discernimento, pensam de mim como se eu fosse manifesto e visível a seus olhos. Sabe, porém, ó Arjuna, que em minha essência não sou manifesto ou visível aos homens. Detrás das minhas formas emanadas, eu permaneço indescoberto e invisível ao ignorante. Inato e imortal sou eu, mas o mundo obscurecido pela ilusão não o discerne, pensando que a sombra é a substância. Eu bem conheço todos os inumeráveis seres que existiram no vasto universo em todas as épocas passadas. Igualmente conheço todos os que existem presentemente e, além disso, grande mistério para os homens, ó príncipe, conheço todos os que no futuro hão de aparecer no campo da existência. Mas de todos os seres, passados, presentes e futuros, nenhum me conhece plenamente. Eu os tenho todos em minha mente, mas as suas mentes não podem conter-me em minha essência. Os seus olhos vivem enganados pela dualidade dos contrastes, ó Arjuna, e em vez da unidade, veem as formas opostas e de gosto e desgosto, simpatia e antipatia, desejo e aborrecimento. Porém, não são todos assim. Há um pequeno número de homens que se libertaram dessa ilusão da dualidade, dos contrastes, vencendo o egoísmo e os pecados. Estes me conhecem como um e tudo, e firmes em sua vontade, constantes em seu amor e sua devoção, comigo se unem e a mim pertencem. Os que em mim se refugiam e a mim pertencem, repousando em mim como a criança no seio da mãe, esforçam-se por se libertarem dos vínculos da mortalidade e reconhecem-me como Brahma, como o eu real, o infinito, o eterno, o absoluto. Eles sabem que eu sou Arkyatman, a alma das almas, Karma, a lei da causalidade,
Adibhuta, princípio universal da vida, Adidaiva, Deus dos deuses, a deidade suprema, e Adiadna, o supremo sacrifício. Quem assim me conhece com o coração cheio de amor e com a mente firme em mim pensa, na hora da morte comigo se unirá para sempre. Capítulo 8. Akshara para Brahma Yoga, o caminho para a divindade suprema. Então, dirigiu Arjuna ao mestre divino as seguintes perguntas. Dize-me, ó imortal, que é Brahma, que é Adhyatman, que é Karma, que é Adibhuta e Adivaiva? Como pode, ó fortíssimo herói, Adhyadna estar neste corpo, e como podem conhecer-te na hora da morte aqueles que a ti se dedicaram? Explica o verbo divino. Brahma, o Criador, é o ser supremo, o ser indiviso, simples e eterno. A sua essência chama-se Adhyatman, alma das almas. Eu mesmo sou Brahma, de mim emana a alma das almas, a vida universal, a vida una do universo. Karma, a lei da causalidade, é que chamam também essência da ação. É aquele princípio da minha emanação que faz com que os seres vivos nasçam, se movam e hajam. Adibhuta, o princípio universal de vida, não é senão a minha vontade manifestada nas leis naturais do universo. Adivaiva, a suprema deidade, é o espírito, cuja atividade perpétua produz a geração dos seres e das formas. Adhyadna, o supremo sacrifício, é o meu aparecimento em corpo. Este mistério torna-se claro só àqueles que são capazes de compreender os ensinos superiores. Quem, na hora da morte, em mim fixa o pensamento, entra, depois de ter deixado o corpo, diretamente em minha divina essência. Aquele, porém, que na hora da morte não pensou em mim, mas dirigiu todos os pensamentos a um outro ser, depois da morte, a este ser se une, porque cada um chega a ser o que desejou ser. O semelhante atrai o semelhante. Dirige, pois, a mim todos os teus pensamentos e luta. Se a tua mente e o teu coração em mim firmemente fixares, com certeza, enfim, a mim chegarás. Quem, abandonando todos os desejos pessoais, não tem a mente concentrada em nenhum outro ser, mas no Espírito Eterno, praticando o reto pensar e a reta ação, ao Espírito Eterno virá. Quem, com a mente elevada e cheia de fé e amor, pensa em mim, o Eterno, o Onipresente, Onisciente e Todo-Poderoso, quem sabe que eu sou, ao mesmo tempo, infinitamente pequeno e infinitamente grande, impalpável, o Senhor e sustentador de tudo, quem com a visão espiritual percebeu a majestade da minha face, eternamente velada ao olho material e mais resplandecentemente do que o sol ao meio-dia. Esse participa da vida verdadeira e na morte se torna imortal, porque o seu espírito, tendo rompido todos os vínculos, entra em minha vida, em minha paz e em minha essência. Quero descrever-te em poucas palavras o caminho do Espírito Eterno, a que as Escrituras Sagradas chamam um caminho para a imortalidade. Este caminho é seguido por todos os que dominaram a si mesmos e se libertaram das paixões, e é escolhido por aqueles que se dedicam a uma vida santa, de continência, ascetismo, estudo das verdades divinas e meditação. Ouve as instruções. Fecha bem as portas dos teus sentidos corporais. Domina o teu coração, concentra tua mente sobre o teu eu interior e não a deixes vaguear no exterior, nem ocupar-se com os pensamentos estranhos. Se constante e firme em teu propósito e repete silenciosamente a mística palavra Om, cujos três sons ou letras são símbolos do Ser Supremo, como Criador, Conservador e Destruidor.
Se assim te comportares, quando chegar a hora, se assim te comportares, quando chegar a hora de deixares o teu invólucro corpóreo, entrarás no caminho da suprema ventura. Se assim te comportares, quando chegar a hora de deixares o teu invólucro corpóreo, entrarás no caminho da suprema ventura. O yogi que pensa em mim, incessante e fixamente, ó príncipe, e nunca se apega com os seus pensamentos a qualquer outro objeto, com facilidade me achará. Todos os nobres e elevados espíritos que se uniram comigo não precisam mais renascer na terra, neste lugar de sofrimentos e limitações. Não, eles não têm mais necessidade de voltar a essa escola de vida, porque já atingiram a esfera da perfeita sabedoria, suprema ventura e vida imperecível. Todos os mundos e universos, mesmo o mundo de Brahma, onde um dia é igual a 1000 yugas, e a noite da mesma extensão, todos hão de passar. Mas ainda que passem e se renovem e de novo passem, não há necessidade de volta para a alma do sábio que se uniu a mim. Aos dias de Brahma sucedem as noites de Brahma. A sua duração é enorme, pois conta-se em milhares de séculos. No princípio de cada dia bramânico, emergem todas as coisas da invisibilidade e fazem-se visíveis, quando, porém, começa a noite bramânica, todas as coisas visíveis dissolvem-se e tornam a ser invisíveis. Essa multidão de seres, tendo existido antes, manifesta-se como o despontar do novo dia e desaparece necessariamente ao chegar a noite, para ressurgir com o alvorecer do novo dia seguinte. Pois acima desta natureza visível e invisível existe o que se chama o imanifesto, o imperecível. Neste supremo caminho, ó príncipe, chega-se ao Brahma, que é o imanifesto e indestrutível, e quem o atingiu não o perderá nunca mais. Esta é a minha morada suprema. A suprema essência em que todas as coisas têm o seu ser e pela qual todo este universo foi criado, pode ser encontrada só pelo espírito purificado, submisso à vontade suprema, desapegado de tudo o que não é divino. Agora vou esclarecer-te sobre as condições que determinam se os que passaram pela porta da morte hão de renascer ou se não voltam mais à terra. Aqueles que se desencarnam quando neles arde o fogo do amor divino, iluminados pela luz do verdadeiro conhecimento que distribui o sol da sabedoria, conhecem o Espírito Supremo e com ele se unem. Esses não são obrigados a renascer. Aqueles, porém, que se desencarnam no meio da fumaça dos erros, na noite da ignorância, não podem ultrapassar a região da lua e hão de voltar à esfera da mortalidade e ir renascendo até que adquiram o grau necessário de amor e de saber. Estes dois caminhos são denominados os caminhos eternos do mundo. Um é claro, o outro é escuro. Pelo primeiro, chega-se à esfera donde não volta mais. O segundo vai até a certa altura e dá volta para trás. O verdadeiro yogi, o homem que se dedica todo à divindade, sabe isso e não tem medo. Aperfeiçoa-te, pois, em yoga e esforça-te por atingir o saber perfeito. Os frutos deste saber, ó Arjuna, são superiores a tudo que se pode alcançar pelo estudo das escrituras sagradas, pelos ritos e sacrifícios, pelas austeridades e pela distribuição de esmolas. O yogi que possui o saber perfeito alcançou o alvo supremo.